Por que será que nós temos tanto medo de viver o novo? Por que será que nós temos tanto medo de sair da zona de conforto? Por que será que tanta gente deixa de viver uma novidade de vida para condicionar a sua história a um motivo só, a não viver, a não conquistar, a não ser, a não ter? Por que esse medo acontece? Você sabe me dizer? Você conhece a si mesmo de um nível tão grande que você consiga compreender e explicar o porquê você vive com medo das mudanças? Eu vou te explicar agora o porquê nós temos tanto medo de modificar a nossa história e acabamos nos condicionando a viver a mesmice durante toda a nossa vida. Sair da zona de conforto dá trabalho. Mudar a si mesmo, transformar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ideias, construir novas ideias, isso dá muito trabalho. E tem pessoas que não estão dispostas a mudar a sua mente, mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de agir, porque dá trabalho. Quando a gente constrói uma casa, para você construir uma casa, para você fazer um terreno forte, uma estrutura forte para aquela casa, você tem que desconstruir aquele terreno que está ali lindo para fazer as sapatas, o alicerce daquela casa, não é verdade? E isso dá um trabalho imenso. Eu acho que é um dos pontos da casa que mais gasta quando você faz a fundação dessa casa. Isso dá trabalho. Você tem que desconstruir algo que já está construído para você começar uma reforma ou construir. Isso dá muito trabalho. Então nós precisamos desconstruir muita coisa na nossa história, nas nossas ideias, para que a gente possa modificar a nossa vida, modificar a forma de nós agirmos. Nós, durante a vida inteira, nós temos umas ideias, nós temos crenças, nós temos condições que nos foram colocadas, ideias que proibiram você do seu crescimento por culturas, por crença, por criação. E quando a gente decide mudar, nós precisamos desconstruir tudo isso. Coisas que os nossos pais nos ensinaram, que hoje a gente vê, poxa, mas isso me travou a vida inteira, eu preciso fluir, eu preciso andar. Você tem que desconstruir para que você se torne uma pessoa diferente. E isso dá trabalho. Isso não é uma coisa que você estala o dedo e diz assim, não, mudei tudo, estou uma nova pessoa. Não é simples assim. Nós precisamos pensar o que é que eu preciso mudar, o que eu tenho que pensar diferente, quais atitudes que eu tenho que ter diferente. E muitas pessoas, elas não estão preparadas, elas não querem modificar isso, porque vai mexer em tudo, vai mexer na vida familiar, vai mexer na vida profissional, vai mexer na vida para si mesmo, né? No seu interior, porque quando a gente faz uma mudança, a gente busca ser melhor, nós vamos cavando o nosso interior, o nosso eu, o que é que me construiu dessa maneira, o que existe em mim que eu não me agrado, o que existe em mim que me colocou nessa condição hoje, o que é que existe em mim que me mantém aprisionada a essa situação. Então, quando nós começamos a procurar e começamos a entender que parte do problema é de responsabilidade nossa, mas que isso foi imputado na nossa vida, isso dá medo, isso apavora, porque eu vou ter que mexer, jogar fora, vou ter que tirar algumas coisas que foram escondidas durante anos debaixo do tapete. O que foi que eu ouvi lá atrás, que os meus pais me disseram, que o meu irmão me disseram, que alguém me disse, que construiu uma baixa imagem de mim mesmo? O que foi que eu ouvi? Qual foi a repreensão que eu tive que me proibiu de alguma coisa que hoje eu não consigo crescer como pessoa? O que é que me paralisou? Aonde me paralisou? Então isso, gente, não é uma coisa fácil, não é, e ninguém vai dizer para você. Se alguém disser para você, é fácil a gente mudar, a gente muda quando a gente quer. Não, nós temos que ter disposição. Você, quando vai trabalhar fora, que você trabalha fora, você tem que acordar de madrugada, você tem que pegar a condução cheia, você tem que voltar, pode chover, tá alagado, você tá ali fazendo aquilo. Por quê? Você precisa trabalhar, não é verdade? Mas e quando se trata de nós? Quando se trata do meu eu? Eu deixo passar em branco, eu deixo passar batido, que não interessa. É interno, é algo problema meu, eu não preciso trabalhar isso. Então, sair da zona de conforto te dá todo esse trabalho, não é simples assim, eu quero mudar. E eu vou mudar
e tá tudo certo. Não, tem que ter uma disposição. Eu quero desejar, eu tenho que cavar o que me aconteceu, eu tenho que cavar aquilo que me doeu, eu tenho que cavar aquilo que me chateou, eu tenho que cavar tudo que eu me desconstruiu como pessoa. E eu preciso encontrar o fundamento disso. Então nós precisamos entender que a mudança, ela tem que partir de dentro para fora. A mudança, ela tem que partir de algo interno, tem que ter um querer. Então a desconstrução, ela realmente dá esse trabalho. Então por que as pessoas têm tanto medo de sair da sua zona de conforto? Por que as pessoas têm tanto medo de viver essa nova história? Mas eu vou te dar uma boa notícia. Quando nós estamos dispostos, quando nós queremos mudar, quando nós desejamos isso, coisas incríveis acontecem na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo libertador, porque você construiu uma nova história, você desconstruiu coisas que te paralisavam, coisas que você acreditava que você era e você entendeu que não é. Incapacidades que você achava que a vida inteira você tinha, mas você não tinha. Uma baixa imagem que construíram de você, ou você mesmo construiu de tanto ouvir coisas, que você entende que você não tem essa baixa imagem. Então você começa a se descobrir, a encontrar soluções e situações maravilhosas para a sua vida. Vou te falar de uma situação que eu vivi pessoalmente, foi maravilhoso, foi libertador. Eu vivi a vida inteira num local, né, num estado, nunca tinha saído desse estado para nada. Só viajava por lugares por perto, não posso nem chamar isso de viagem. E um belo dia eu decidi ir para um outro estado, sair do Rio de Janeiro para Brasília. Sem nada, sem casa, eu tinha a proposta de um emprego, eu não tinha casa, eu ia morar com uma amiga que eu conheci no dia que eu fui morar com ela e ainda levei os meus filhos junto. E assim, eu me abri para viver essa experiência de estar em outro lugar. Sempre eu vejo umas postagens, você teria coragem de ir para um lugar que ninguém te conhece? Eu fiz isso e foi a melhor experiência que eu vivi. Eu tinha uma zona de conforto na minha história, na minha vida, no Rio de Janeiro. Quem me olhava dizia assim, não, você é louca, sair de onde você mora com sua casa própria, com seus filhos, para um lugar que você não conhece, que você não sabe nem o que vai acontecer. E eu não me preocupei com essas palavras, com essas vozes. Fui chamada de louca. Você é louca se fazer uma coisa dessa. Claro, preocupação das pessoas também, mas outras pessoas também não se arriscariam a fazer e nunca vão viver essa experiência que eu e os meus filhos vivemos. E nós chegamos nesse lugar, como eu disse, conheci a minha amiga que fui morar na casa dela naquele dia e foi uma experiência maravilhosa. Passei por vários problemas, sim, fiquei internada 5 vezes por problemas emocionais na época, meu carro foi roubado, coisas aconteceram. Eu tinha na época a acupuntura solidária, que eu atendia os idosos em casa e as pessoas que queriam tratamento de acupuntura auricular, e eu tive que parar porque o carro tinha sido roubado, então o deslocamento ficou complicado. Depois eu encontrei o carro, mas assim, em resumo, eu saí da minha zona de conforto para viver uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. Embora tenha acontecido coisas ruins, que nossos dias são assim, nós somos repletos de dias bons e outros ruins, foi a melhor experiência que eu passei na minha vida depois de ter os meus filhos. Foi a melhor experiência de vida que eu passei, porque eu construí pessoas no meu relacionamento de amigos, eu conheci novas pessoas, eu tive novas famílias que me acolheram, que me abraçaram, amigos que eu quero levar para o resto da vida, um lugar que eu conheci totalmente diferente daquilo que eu vivia. Eu não passava Natal, Ano Novo sozinha, embora sentindo falta da família, mas foi uma das melhores experiências. Então, quando a gente se abre para viver o novo, a gente se conhece, fui encontrar os meus limites, a minha força, a minha autoestima, tudo eu fui recuperar nessa mudança de vida que eu tive. E às vezes nós temos que nos validar como pessoa, e às vezes a sua validação não vai estar onde você está.
Você vai sair da sua zona de conforto, vai passar situações que você vai entender a grandeza, a grandiosidade que você tem, a fortaleza que você é, para te validar como pessoa. Porque isso muitas vezes é necessário acontecer. Nós precisamos sair, viver uma novidade de vida, para que a gente possa se reconstruir, se refazer, nascer das cinzas. Então eu quero dizer para você, não tenha medo da novidade, não tenha medo do novo, embora isso te incomode ao extremo, você fique sozinho, solitário, porque às vezes nós estamos só, no meio de uma multidão, mas nós podemos viver uma história diferente, nós precisamos viver um tempo de novidade, ao invés de ficarmos presos àquilo que nos entristece a vida inteira, por causa do medo da mudança. Mudança faz bem, se reconstruir faz bem, se refazer faz muito bem. Então, não tenha medo de se reconstruir, não tenha medo de se refazer, não tenha medo de buscar a novidade para a sua vida. Então, sair da zona de conforto incomoda muito, mas ela te traz um benefício muito grande. A sua validação como pessoa. Nós não precisamos nos validar para o outro, nós precisamos nos validar para conosco, nós precisamos nos validar para nós mesmos. Então, não tenha medo, voe, floresça, cresça, seja diferente, se transforme, seja uma nova pessoa, não tenha medo de sair da zona de conforto para uma zona de libertação. Zona de conforto não é lugar de quem quer crescer. Não esquece isso. Zona de conforto não é lugar de quem quer crescer. Muito obrigada. Um beijo por você estar aqui.